O programa a seguir é livre para todos os públicos. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa Direito em Família. Nesse primeiro bloco, a gente já vai começar a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente, ou pelo e-mail, direitoemfamilia@gmail.com, ou pelo telefone que está sendo colocado aí na legenda, que eu tenho que olhar minha cola, porque, doutor Jorge... 992355431. Parabéns, aí, tá muito bom. É porque está lá, eu estou vendo lá no dia. Então tá certo. É porque eu esqueci de olhar a cola antes, a gente às vezes demora um pouquinho para gravar, aí eu esqueço o número. Mas enfim, vamos então já começar a responder as perguntas de vocês. Doutor Jorge, vou começar com a primeira questão que fala sobre divórcio. Estou me divorciando e tenho 29 anos de idade e 10 de casada. Meu marido não concorda em pagar pensão na justiça. Tenho direitos? Direitos, todo mundo tem um direito a alguma coisa. Direito à partilha, o direito a ter a guarda compartilhada, tem o direito à pensão. Tanto a mulher como o homem têm direito à pensão, desde que prove a necessidade. Uhum. A senhora, com 29 anos, a senhora pode provar uma necessidade momentânea. O que significa essa necessidade momentânea? Vamos colocar um quadro que a senhora tenha filhos, que a senhora ficou... Estão 10 anos de casada, a maior parte do tempo em casa, trabalhando em casa, cuidando de casa, cuidando dos filhos. E hoje a senhora vai se divorciar e a senhora não tem como, da noite para o dia, arrumar um emprego, arrumar alguma coisa para fazer, se sustentar, vamos dizer assim. Esquece aí os filhos. Os filhos é outra coisa, vai ter a pensão para eles. Esse direito é outro direito. Esse é um direito de obrigação com os filhos. Com a senhora e com ele, que poderia também ter uma pensão da senhora, é um direito de solidariedade alimentar. Ou seja, se a senhora provar a necessidade que a senhora está se divorciando e, nesse momento, a senhora não tem condições de se sustentar, evidentemente que vai se ver a possibilidade do seu ex-marido em fazê-lo, em sustentar, em pagar a pensão, e o juiz pode definir uma pensão para a senhora. A senhora tem 29 anos de idade. Com 29 anos de idade, as pessoas estão aptas para o trabalho. Mesmo com essa crise toda que nós temos aí, isso um dia, quer dizer, toda a crise econômica, ela vai passando, vai melhorando, de outra vez piora, a gente não sabe como é que fica isso. Mas o emprego vai surgir. A senhora vai ter possibilidade, muitas das vezes, se tiver direito a essa pensão, que vai ser por um tempo, pode se determinar por 1 ano, por 2 anos, por 6 meses. A senhora vai ter a possibilidade de voltar ou entrar no mercado de trabalho. A senhora vai vir a trabalhar e vai poder se autossustentar. Então, perdendo o direito, quer dizer, não tendo mais a necessidade de ser pensionada, porque essa pensão ela não é vitalícia, não é para sempre. Ela pode ser momentânea. Como pode também, no divórcio, ficar entendido que a senhora não tem essa necessidade, que a senhora tem possibilidades imediatas de começar a ganhar o seu dinheiro, a senhora não trabalhava e a senhora tem possibilidades imediatas. Isso tudo vai depender das condições reais do caso de vocês. Agora, uma coisa tem que se deixar clara. Se a senhora é uma pessoa que tem 29 anos e que tem já condições, que trabalha, ele também trabalha de lá, não é porque a senhora, às vezes, ganha menos do que ele, que a senhora vai ter direito à pensão. Se for provado que a senhora trabalha e pode se sustentar, ali mesmo, na hora do divórcio, na hora de definir essas coisas, na hora de ter uma sentença judicial, a senhora não vai ter direito a essa pensão, nem ele teria. A pensão
da mulher e a pensão do homem está diretamente ligada à necessidade e o caso em que se encontra. Se naquele momento do pedido da pensão, do divórcio, existir uma necessidade e a possibilidade do outro pensionar, pode ser o homem a mulher ao homem, vai ser determinado por um tempo, até que mais tarde isso possa ser revisado ou já fique determinado em sentença ou um acordo, ou quando se homologa um acordo, um prazo, e aquele prazo vai fazer com que a pensão se autoexonere. Então, na prática, o que eu digo é o seguinte: pensão é um direito passageiro, direito entre casais, né? É um direito passageiro, a não ser que a senhora tenha uma idade já avançada, a pessoa tem uma idade avançada que realmente não tenha possibilidade mais de entrar no mercado de trabalho, que tenha dificuldade de arrumar, vamos supor que a senhora tivesse, ao invés de 29, 59. A situação seria diferente. A possibilidade da senhora entrar no mercado de trabalho e poder se sustentar é diferente de quando a senhora tem 29 anos. Aí, possivelmente, ele tendo condições, o juiz vai determinar uma pensão, e essa pensão, vamos botar entre aspas, ela vai ser praticamente vitalícia, porque a senhora não vai ter mais condições de exercer um trabalho. E ao não ter condições de exercer o trabalho, isso vai, inclusive, depois sair da aposentadoria dele, né? Aquele percentual que ele vai lhe pagar em vida, vai sair da aposentadoria dele. Então, é dessa maneira que funciona. Agora, a senhora com 29 anos de idade vai ser se tiver o direito, vai ser por um pequeno tempo. Doutor Jorge, a gente vai continuar falando sobre essa questão de pensão. Pago de pensão à minha ex-esposa já há 9 anos o valor de 2 salários. E ela ficou com 2 apartamentos da nossa separação, mais a casa em que mora. Há tempo discuto com ela que quando da minha aposentadoria vou cortar, ou ele gostaria de cortar a pensão, pois os valores seriam próximos ao que eu apago. É que eu não entendi, doutor Jorge, você está falando da aposentadoria dele realmente ou da dela? Né? Ele fala assim, há tempos discuto com ela que quando de minha, né, então é dele, minha aposentadoria, cortar a pensão, pois os valores seriam próximos ao que eu apago. Assim, o valor da aposentadoria dele ele vai ter 2 salários. 2 salários de aposentadoria. Mais ou menos isso. Quero fazer isso. Qual o procedimento? Mas ele pode fazer isso? Ele quer saber qual o procedimento para ele parar de pagar a pensão quando ele começar a receber a aposentadoria. Porque ele não precisa nem esperar isso, né? Uhum. Porque ele pode fazer uma revisão de pensão. Pensão, ela não tem o caráter vitalício, a não ser por um caso muito extremo, a plena incapacidade da outra pessoa se sustentar. Eu coloquei aqui na primeira pergunta que foi feita. E tem um dado aí muito interessante. Quando você... Vamos colocar um quadro de uma família daquelas famílias antigas. Hoje não existe muito mais isso, onde a mulher está em casa trabalhando, o homem está na rua trabalhando. E a pensão foi concedida num divórcio desse casal porque essa pessoa que fica em casa trabalhando, que no caso a maioria das vezes era mulher, a grande maioria era mulher, ela tem direito a uma pensão por um tempo. É isso que nós estamos colocando. Mas quando vai fazer o divórcio, verifica-se que existe partilha de bens. Aí está dizendo que ela ficou com 2 apartamentos mais a casa onde mora. Mais a casa onde mora. Então, ela tem o quê, na verdade? A senhora tem, a sua ex-esposa tem uma residência dela, ela não paga aluguel, né, paga as despesas normais da casa, e tem mais 2 imóveis. Esses 2 imóveis, a justiça pressupõe, se ela empresta, se ela dá para o filho, isso é um problema dela. Uhum. Mas a justiça pressupõe que ela ela teve o direito de ter algo que lhe desse sustento. Uhum. Então, o que se pressupõe? É que ela aluga aqueles imóveis e que ofere renda daqueles imóveis. Então, são 2 imóveis que ela pode ganhar dinheiro com eles e pode se sustentar. O senhor está pagando a ela uma pensão, que não é vitalícia.
Muitas das vezes, quando você vai para uma sala de audiência, verifica-se a necessidade de um dos cônjuges ter pensão e é determinado. Muitas das vezes o advogado, ou mesmo ali o Ministério Público, o juiz, não se atentam, às vezes por um erro mesmo, acontece. Às vezes você faz 10 audiências, chega numa que aqueles negócios vão passando e você não verifica que você deve sempre dizer, para a questão de economia processual, por quanto tempo é aquela pensão. Porque quando você não diz isso, você vai fazer com que uma das partes entre, ajuize uma ação, quer dizer, falo tanto que a justiça tem tanto processo, você poderia evitar se você já colocasse que essa pensão vai se exonerar no prazo de tantos anos. Uhum. Que parece que não é o caso do senhor e da sua ex-esposa. O senhor paga a pensão e o senhor está querendo negociar quando o senhor se aposentar. Que é perfeitamente possível, eu não sei das possibilidades do senhor, das necessidades dela. Estou falando de um caso comum. Ela tem, a meu modo de ver, uma pensão provisória, quer dizer, a termo por um tempo, e a possibilidade de exonerar já deveria estar colocada, mas como não está, o senhor tem que entrar com uma ação de revisão. Essa revisão, uma ação de exoneração, para exonerar o senhor do encargo, onde o senhor vai provar que não tem mais essa possibilidade, ou mesmo que tivesse, a necessidade dela já poderia ter sido superada por ela própria. É assim que funciona. Quando eu aposentar, vou ficar muito perto daquilo que eu pago. Não é essa a questão. Você pode fazer quando for lá, mas pode fazer desde já, desde que se analise realmente qual é a necessidade dela e quanto tempo já tem essa pensão, e se ela já começou, se ela entrou no mercado de trabalho, porque é outra coisa que não é justo. É bom sempre a gente dar esses exemplos. Quando você não coloca exoneração, o que acontece? Você, o prazo, né? Você enfraquece a parte que está pagando e fortalece a parte que está recebendo. Como eu não tenho ali nada que me diga, nada, o tempo daquela pensão, eu sou quem recebe a pensão, então eu tenho a possibilidade de me acomodar. Uhum. E sabendo o quê? Aí vai consultar qualquer advogado, que para ele tirar a minha pensão, ele não vai tirar liminarmente, porque vai ter que estar o contraditório, ou seja, eu vou ter que falar naquilo, porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu não posso mais pagar, e eu tenho que dizer que preciso que continue. Vai se estabelecer um processo, no mínimo, aí, de 8 meses a 1 ano, que você, independente do resultado do processo, você ainda ganhou esse tempo. Então, é equivocado você não colocar essa questão de exoneração. Quando você não coloca, surge essa possibilidade. Eu vou dar um exemplo disso, eu estou me estendendo um pouquinho, porque é importante disso. Olha só, vamos esquecer marido e mulher, vamos esquecer o casal. Um filho que hoje tenha 25 anos, 26 anos, 27 anos, 28 anos, e que some do mapa. Você não sabe o paradeiro dele. Eu estou falando isso porque eu tenho vários casos assim. Então, o pai entra para exonerar, não tem lá dizendo, até 24 anos de idade, porque quando 18 é obrigação, depois ele vai continuar pagando até os 24 anos de idade. Só que, na hora de fazer a ação, dá lá o endereço, não encontra o filho ou a filha. Aí volta para você, o juiz manda falar o seguinte, olha, doutor, não achou. Aí você vai atrás de outro endereço, você vai para o seu cliente, ó, temos que ter endereço, até que seja que o juiz concorde que seja citado por edital, se concordar. Mas olha só, enquanto não achar, a possibilidade de exonerar é muito pequena, porque tem que ter as duas partes no processo. O juiz não vai dar liminarmente a exoneração da obrigação, porque ela deveria acabar com 24 anos de idade. O juiz não sabe qual é a situação de saúde do outro, de quem está recebendo. O juiz não sabe se ele é relativamente incapaz. O juiz não sabe das verdadeiras condições daquele que está recebendo. Então, o juiz tem que ouvir, tem que ler, tem que saber o que é. Quando você não acha, não é isso? Fica difícil de você fazer alguma coisa. Então, estou dando esses exemplos
que são exemplos claros de exoneração. Você tem que ter em mente que sempre existe essa possibilidade de exoneração. A pensão, ela nunca é vitalícia, mas que você tem que ter todos esses dados para você conseguir realmente fazer justiça nessa relação de pensão que um paga para o outro. Muito bem. Doutor Jorge, mais uma perguntinha relacionada a casal. Já quer pensão de novo? Vou agora não, agora é dissolução de união estável. Numa dissolução de união estável, tenho que seguir a decisão do juiz como se fosse casado? Claro, né? Sim, porque... Não foi na justiça? Qualquer decisão na justiça, você tem que seguir ou recorrer, mas a decisão final ela é para ser seguida por ambas as partes. Às vezes, na decisão, teve a decisão de primeiro piso, ou seja, juiz monocrático, esse aqui de primeira instância. Teve uma decisão que houve uma divergência, a primeira coisa que cabe é você fazer um recurso. Esse recurso de apelação você faz para você tentar, em segunda instância, reverter aquilo. Se não fez, aquele processo está lá, teve a decisão, passou tempo, não tem mais o que fazer. Você tem que entender, em primeiro lugar, a sua pergunta não é uma pergunta processual, é uma pergunta de divergência ou então de entendimento em relação ao que é a união estável e o que é o casamento. A pergunta está dizendo o seguinte: uma decisão é igual à do casamento? O juiz está dando na união estável, eu sou obrigado a seguir? Completamente. Porque a união estável é um modo, uma maneira de se afirmar, de se dizer família. Por isso que os direitos relativos à união estável hoje estão similares aos direitos de um casal casado. Um casal casado, um casal de união estável. Então, se houve uma decisão, como é que se faz na união estável? Se não existe nenhum documento que diga lá, uma declaração que você pode fazer em cartório, que é oficial, que é um documento, como se fosse a certidão de casamento, que é uma declaração de união estável. Se você não tem, e se existe divergência no casal de companheiros, vai ter que se provar desde quando é essa união estável. Então, a primeira coisa que se faz, vamos chamá-lo o divórcio, vamos colocar assim, da união estável, é você fazer a prova de quanto tempo você está junto. Depois que você prova, 10 anos estamos juntos, você vai ver os direitos decorrentes desses 10 anos. O que nesses 10 anos foi feito para dar direito ao senhor? Qual foi o direito? O que foi feito para dar direito à senhora? É isso. É isso que se vê. Então, nesses 10 anos, comprou X imóveis, tem tantos carros, tem dinheiro na caderneta, tudo isso vai ser 50% para cada um. E se é isso que o senhor está me perguntando, não sei se é o senhor ou a senhora, que a decisão da união estável ela pode estar relativa tanto ao tempo, só para estar discordando, não era 10 anos, eram 7. Uhum. Ou eram 12. Né? E, por isso, também está discordando da solução que se deu para esse problema. Quer dizer, na divisão das coisas, tem que se seguir? Claro. Porque o momento crucial de você resolver essas questões é durante o processo. E os seus recursos necessários. Se passou isso, passou. Então, falando em passar, vamos passar para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Direito em Família. Até já. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Imperdível! Nas compras do pão de hot dog, a salsicha
é de graça. Na compra de um pacote de pão de hot dog com 4 unidades, você ganha 4 unidades de salsicha Pif Paf. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo 100% friburguense. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família. Na edição de hoje, a gente só vai responder pergunta. As perguntas que vocês encaminharam pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, estou me separando e a minha companheira disse que vai pedir tudo. Pensão para a filha, para ela, além de querer que eu pague o aluguel para ela. É certo isso? Seria bom, né? É. É certo, não é não. Ela, claro, tudo que tiver, que o filho tiver direito, não tem que ser nem pedido pela mãe, né? Deveria ser observado pelo pai também e aquilo ser um ato espontâneo, mesmo que esse ato espontâneo se configurasse em algo jurídico, né? Ficasse sob a proteção da justiça. Um documento, uma carta de sentença, onde coloca ali as obrigações do pai, da mãe, as obrigações de alimentos, as obrigações educacionais, de convivência, etc, etc. Isso que seria, não vamos chamar o normal, não, o desejável. Agora, ela vai pedir tudo. Eu não sei o que significa tudo. Pedir ela pode, né? Não, porque as pessoas têm, quando estão, aí já foge um pouco a justiça, quando estão na fronteira do divórcio, da separação, as pessoas ficam, elas se transformam, né? Você começa a consultar em tudo quanto é lugar várias pessoas, olha, eu tive um amigo, né, que ele conseguiu isso, não precisou nem pagar pensão para o filho. Isso tem vários que falam, mas vários. Ou quando vai a mulher, fala assim, tem um amigo que, olha, tudo que ele tinha ficou para ela. A gente vai ouvindo isso, muitas pessoas consultam os advogados nesse sentido, olha, como está com eu vou conseguir tudo. Eu falo, olha, o que a Rosa falou ali, pedir, a senhora pode pedir o que quiser, mas, evidentemente, o seu advogado vai orientar quais são os seus direitos. Tanto dela que vai pedir, como o senhor vai ver quais são os direitos dela e quais são os direitos do senhor. O senhor vai saber o que o senhor vai ficar e o que ela vai ficar. Não é o que o senhor vai perder. O senhor não vai perder nada. O senhor vai continuar com o que é seu. Apenas vai repassar o que é dela. Se vocês construírem alguma coisa durante esse relacionamento, eu estou falando da parte do casal, eu já esqueci aqui na pergunta a questão dos filhos, que os filhos é que nem aquele provérbio, né? É batom na cueca, não tem jeito. Não tem como dizer, não, eu não fui ali, poxa, está lá a marca do crime. Filho não tem jeito, filho vai ter todos os direitos. Já o casal é outra coisa. Então, o que vai se dar? O que vai se dar na separação de vocês, quais são os direitos, vai ser mediante aquilo, o tempo que vocês estiveram juntos. O regime de bens é universal, que pode fazer um pacto antinupcial, ou um pacto até na declaração de união estável, dizendo que o regime não é o regime da lei, que é a comunhão parcial de bens. Não, é universal. Ou então é o de separação. Pode fazer isso. Então tem que se ver qual é o regime de bens de vocês. Tem que se ver como é que é a vida de vocês. Tem que ver esse negócio todo, negócio da pensão, como que ela trabalhou esse tempo todo. Tudo isso vai ter que ser colocado para um advogado, para que ele possa analisar e saber quais são os pedidos a fazer. Então, o senhor não se preocupe, porque ela vai pedir, o que ela pedir vai estar, espero eu, relacionado ao direito dela. Mas o senhor tem a dúvida que a única coisa que vai sair do todo,
que vai dividir, não vai ser mais aquele negócio que está em condomínio, vocês têm 10 imóveis, ela vai ter direito à metade. Dependendo do regime, no regime da comunhão parcial de bens, regime da comunhão universal de bens, vai ter direito. Então, o senhor já deve saber o seguinte, isso não é seu. Seu é a metade, o resto é dela. Agora, doutor Jorge, interrompendo o senhor, porque ele fala minha companheira, então a gente pode pressupor que, na realidade, é uma união estável, que a gente não sabe se foi registrada em cartório ou não. Se não foi feito nenhum acordo, é a comunhão parcial de bens. Então, é o que eu estou falando aqui mesmo, é metade para cada um. Metade do nada, se não tiver nada, é nada para cada um. Daquilo que foi construído claro, a partir da união. Metade do que foi construído ali durante a união estável de vocês vai pertencer a ela. Então, não fique receoso que ela vai pedir tudo. É porque, às vezes, também, aí eu vou perguntar ao senhor, às vezes tem muito e fica com medo. Poxa, ela vai levar metade? Vai. Porque é dela, não é seu, não. É dela, não é aquele negócio... Depois aí você sai na rua, aí a pessoa... O que foi de você? Dei tudo para ela. Não deu nada. Já era dela, Não, né? já era dela. Até porque, se fosse para dar, não dava. É como nenhum se fosse, ao outro. É como se fosse a gaveta de roupa que eles colocavam, cada um botava suas roupas ali, estavam juntas. Aí agora cada um tem a sua gaveta com as suas respectivas roupas. Isso. Existe uma coisa muito interessante, tanto na união estável e como no casamento, mas principalmente na união estável, que é aquele negócio. Você está com uma pessoa há 10 anos, ali você comprou 3 imóveis, e por uma circunstância da vida, esses 3 imóveis ficaram no nome de um só, ou do homem ou da mulher. As pessoas ficam temerosas, mas está no nome dele. Não tem importância. Ele pode vender se está lá, dizendo na escritura, olha, compraram junto, olha a injustiça que se faz. Foram juntos, foi durante 10 anos, ela opinou, geralmente assim está lá. Fulano de tal, brasileiro, papapá, solteiro. Não bota convivente e união estável. Só essa palavra convivente e união estável já vai, quando vai se vender esse imóvel, o cartório vai falar, olha, mas e a outra pessoa aqui? Quando está solteiro, então o medo das pessoas é o seguinte, e se ele vender? Tem a possibilidade, evidentemente, que provado ele vai ter que prestar conta depois. Mas, para evitar isso, a justiça tem umas saídas boas, né, que é quando você entra com uma ação de união estável, que você vai ter que comprovar ela para dissolver depois, e nisso tem lá seus direitos, estão todos nas mãos do outro, no nome do outro, e você tem receio que ele venda, fique para ele, etc., etc. Você entra pedindo, requerendo ao juízo que o juízo determine que aqueles bens não podem ser mexidos até o final. Chama rolamento de bens. Até o final da separação. É isso que tem que se fazer. Então, naquela mesma ação, você faz o arrolamento de bens. Na maioria das vezes, muito bem provado, o juiz dá. Tem casos que não, mas na maioria das vezes, sim. Então, existem certas circunstâncias na justiça que as pessoas não conhecem, que protegem o seu direito. Um diz que tem direito, outro diz que ele não tem o direito, então vamos segurar aquilo ali e ter que provar quem está certo. Né? Então, aquele que está mal intencionado, que vai vender um imóvel e vai meter o dinheiro no bolso porque estava só no nome dele, isso tem mais muita coisa. Você pode ter essa proteção fazendo com que a justiça impeça, quando vai lá no cartório vender, tem um documento no cartório. Isso, não, só com a assinatura de outra pessoa. Não pode ser mexido. Né? Então, é ficar calmo nesse momento. A pergunta do senhor, eu sei, ela está dizendo que vai pedir tudo, esses momentos de raiva, esses momentos que antecedem a uma separação, é assim mesmo, mas ela não vai levar nada mais do que já é dela. Nem o senhor vai levar nada mais do que é seu. Então, essa divisão, eu não acho que ninguém deu nada a ninguém. Já é o direito de cada um. Muito bem. Doutor Jorge, vamos continuar falando de divórcio. Mas hoje hoje tem várias. Estou me divorciando e fazendo a divisão de bens.
Verificou-se no processo, na hora de avaliar os bens, que faltavam 2 a serem relacionados. O que devo fazer, uma vez que ela não tomou nenhuma providência, pois foi ela quem ajuizou a ação? Olha só, isso aí já está dizendo para mim que é um litígio, né? Porque não foi consensual, porque se ela ajuizou, não houve possibilidade dos 2 fazerem juntos aquela ação, então não é consensual. Você deixou 2 imóveis de fora. Isso é uma coisa chata, problemática, porque o que se pressupõe? Se pressupõe, se esses imóveis estão de fora, o que pode ter sido? Na hora dela entrar com a inicial, ela falou-se 2 bens, aí relacionou todos os bens. Pode realmente ter esquecido, porque isso acontece mesmo, estou dizendo para vocês. Às vezes não foi má fé mesmo, não. Deixou algum imóvel, ou deu, pode ser um erro do próprio, nós, advogados, deu uma relação e você não relacionou. Eu estou dizendo isso na esfera da boa vontade. Eu não vou analisar aqui o caso que foi esperteza, né? Tentou sonegar isso mesmo. Quando o senhor verificou, ao receber o seguinte, que lá tem 10 imóveis e faltaram 2, o senhor deve citar isso na sua contestação ou em algum documento. Olha, está perfeito, porque abriu para o senhor ficou sabendo assim. O senhor foi citado disso aí. Aí está lá dizendo, olha, está isso, mas está faltando 2 imóveis. Aí o senhor vai te dizer quais são os imóveis, o endereço deles, e vai requerer do juízo que ela coloque. Se ela tiver, isso é perigoso, porque se ela não tiver de boa vontade, ela não vai colocar. Por quê? Pode ocasionar futuramente você resolver o problema daqueles 10 imóveis e depois ter que fazer um novo processo que se chama repartilha, para cuidar só desses 2 imóveis. É uma vida. É uma vida. Você primeiro fazer a partilha, depois repartilha. Então, o que eu recomendo de imediato? Quando o senhor recebeu essa contestação, o seu advogado viu lá, falou assim, aí o senhor vai dizer para você, não, tem 2 imóveis aqui. A primeira coisa que se faz, você vai ter numa contestação um prazo de 15 dias para fazer, o seu advogado pede para ele ligar, saber quem é o advogado dela, e vice-versa. Estou falando tanto para o homem como para a mulher. Para conversar, olha, doutor, são 2 imóveis aqui, vocês vão colocar, eu posso citar esses imóveis, vocês assinam dizendo que foi realmente um esquecimento. Se você vir que tiver muita lorota, começar a enrolar muito, você já toma a iniciativa de fazer o seguinte, você vai contestar aquilo ali, o que ela está dizendo, concordar com os 10 imóveis, dizer que está faltando os 2, mas isso não é bastante, quem deu entrada foi ela, vai ter uma repartilha depois, né? Então, para evitar isso, você entra com uma reconversão, é um instrumento que faz com que, quando você recebe esse documento, você fale sobre ele e você entre contra outra parte ao mesmo tempo. Quando você entra contra outra parte ao mesmo tempo, você vai relacionar os 12. Estou dando 10, são 12, não sei se é isso. Mas vai botar os 2 imóveis ou os imóveis que estão faltando. Por quê? Quando você entra, o negócio chama reconversão, nem gosto de falar em nome aqui, porque isso não tem a ver. Mas eu estou querendo explicar, não sei se estou explicando bem, que quando se entra com um processo, você pode, ao receber esse processo, ao ser citado, a Rosa entrou com um processo contra mim, desse tipo. Quando eu recebi lá para falar sobre aquilo que ela está falando no processo, eu falo sobre aquilo e entro com outro contra ela. Mesmo teor, a mesma coisa, só colocando determinadas coisas que naquele documento não estavam. Então, ele passa a ser um processo principal também, que vai para ela, ela vai falar sobre isso. Então, eu vou simplesmente dizer o seguinte, falta 2 apartamentos. Eu estou falando o seguinte, eu estou fazendo a minha inicial dizendo que concordo com o que foi colocado naquela peça, mas faltam 2 apartamentos. Aí vai para ela, o juiz vai mandar para ela. Ela vai dizer, realmente falta. Eu vou botar as escrituras,
Eu vou dizer, ou então, que a escritura estou com ela. Então, eu vou dizer o seguinte, que eu preciso de uma cópia de tal cartório que está lá. Então, eu vou provar que tem, ela vai ter que concordar ou não concordar, mas vai ser discutido em cima daquilo. Numa audiência ou qualquer momento, vai ser o seguinte, mas não tem esses dois imóveis, está aqui a escritura no nome do senhor, no nome da senhora, está tudo aqui, está tudo certinho, como é que faz? É o que vai ser aceito. Você adianta o processo e impede o trabalho que vai ser depois de feito todo esse processo, em cima desses 10 imóveis, ter que depois abrir um processo para fazer sobre os outros 2. Então, você já faz dentro daquele, um processo vai ficar anexado ao outro, e você discute todos os imóveis. Que aí eles caminham juntos? Caminham juntos. Na verdade, a partir do momento que em uma audiência, ou então com um saneamento do processo do juiz, dependendo da resposta que ele vê ali, porque dificilmente a outra parte vai negar. Uhum. Com a escritura lá, não está maluca, pode até negar. Né? Isso aí cada um fala o que quiser. Né? Existe até casos disso, mas na maioria das vezes vai até dar uma de João sem braço. Ih, esqueci. Uhum. Não estava aqui, aí comeu. Tem jeito de falar o seguinte, minha culpa. Mas o juiz vai ver se, a partir do momento que, quando ela for responder, não negar, o juiz vai considerar que são os 12. Uhum. E vai fazer independente dos outros fatos que são colocados nos 2 processos, na questão da partilha, ele vai fazer em cima dos 12. Ele não vai poder fazer em cima dos 10, porque está ali tanto a ação que ela fez, como a ação que ele fez. Aí vai resolver o problema. O que vai dar lá, se vai ser 50% para cada um, se um vai levar mais um pouco, outro, isso é outro problema. Mas vai estar relacionado todos os bens. Evita de terminar esse processo, que vai levar algum tempo, né, para depois ter que entrar um para fazer repartilha. Muito bem. Doutor Jorge, na minha separação, temos uma casa a dividir, que ela já estava pagando 1 ano antes de morarmos juntos. Quais são os meus direitos? Vai de novo para mim. O casal está se separando e eles só têm uma casa. Mas essa casa começou a ser paga pela mulher 1 ano antes deles se casarem, ou deles morarem juntos, na realidade. Né? Então, ele quer saber que direitos ele tem em cima daquela casa. Perfeitamente. Seus direitos são relativos àquilo que o senhor pagou junto com ela. Então, portanto, durante o tempo que vocês vivem juntos. Vamos colocar a título de exemplo para as pessoas entenderem melhor. Você compra uma casa para pagar em 10 anos. Eu comprei a casa. Não, é ela, então é a Rosa que comprou. A Rosa comprou uma casa e 2 anos está pagando, a casa está pagando em 10 anos. 2 anos depois a gente vai morar juntos. Ou casa, ou o que for. Essa casa, ela está para ser quitada, faltam 8 anos. Como regime, estamos falando do regime da comunhão parcial de bens, ele pressupõe um esforço mútuo. A partir do momento que você esteja junto, aquilo pertence aos 2. Então, são 8 anos, se são 10 anos, que você vai pagar conjuntamente. Vamos supor que lá vocês estão separando e o senhor pagou junto com ela 5 anos. O senhor vai ter direito, imediatamente, àquilo que o senhor pagou junto com ela. Se a prestação era de R$1.000 por mês, se pressupõe que o senhor pagou 500, ela pagou 500. Não tem que provar o seguinte, olha, eu dei 756, ela deu, então ela não deu nada. Na verdade, quem pagava era isso. Não existe. Independente de quem fez o cheque. É, independente. Isso é um problema lá atrás. Hoje não existe mais isso. Né? A gente tem que ver que existe entre os casais um esforço comum. Uma família, um casamento, uma união estável, qualquer tipo de relacionamento familiar, ele é feito conjuntamente, seja o homem com a mulher, o homem com o homem, a mulher com a mulher, não importa. Os direitos passam a ser iguais. Os deveres e os direitos, os sofrimentos e as alegrias.
Isso, na verdade, até o casamento na alegria, na tristeza. Isso quer dizer isso, não quer dizer outras coisas românticas, não. Quer dizer, é isso aí que ele está querendo dizer. Né? Na hora de construir, quer dizer, construir um prédio, na hora de demolir o prédio, os direitos devem ser preservados. Então, sempre é assim, a não ser que tenha outra combinação de vocês escrita, pública, já que vocês são companheiros, não são casados, relativos ao regime de bens de vocês. No regime de bens da comunhão parcial de bens, o senhor vai ter o direito daquilo que pagou durante o tempo que estava com ela. Esse tipo de coisa, quer dizer, vai dar uma dor de cabeça, vai dar uma brigazinha, se não for no consenso, mas o senhor tem possibilidade de ser ressarcido disso, ou seja, de adquirir o seu direito de volta para que ela fique com o imóvel, ela vai ficar com o imóvel. Né? Ou vocês vão discutir, o senhor fica, eu paguei tanto, paga lá os 2 anos que ela pagou sozinha, tudo isso é possível. Né? Mas o senhor tem direito do tempo que o senhor estava com ela, se entende que vocês dois, juntos, por um esforço comum, estavam pagando esse imóvel. Muito bem. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa, o Direito em Família. Até já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, R$ 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Imperdível! Nas compras do pão de hot dog, a salsicha é de graça. Na compra de um pacote de pão de hot dog com 4 unidades, você ganha 4 unidades de salsicha Pif-Paf. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Olá, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 99-235-5431. Doutor Jorge, dando sequência aqui, agora a gente vai mudar para a guarda compartilhada, porque a gente estava falando só de separação, pensão. Tem a guarda compartilhada com o pai da minha filha. No começo estava tudo bem. Agora ele passou a abusar dos direitos dele. Ou seja, não entrega no dia que é para entregar, apanha no colégio 6h30 quando é para apanhar às 5, isso quando não apanha e liga em cima da hora. Desse jeito, a menina está sendo prejudicada. O que devo fazer? Que essa é a questão, né? A menina está sendo prejudicada, né? Quando qualquer decisão ou acordo homologado, eu sempre explico isso, que o acordo homologado é quando existiu um acordo, seja antes, né, na audiência de conciliação, ou então na presença do juiz, não teve a necessidade de ter um julgamento. Aí fizeram um acordo ali, o juiz homologou esse acordo. E a sentença judicial. E quando se tem essa sentença, vamos chamar tudo de sentença judicial, ela é obrigatória para ambas as partes. Às vezes, uma pergunta dessa, que é boa, confunde o telespectador no seguinte sentido, poxa, olha aí, a guarda compartilhada dando problema. Não é a guarda compartilhada que está dando problema, ele que está dando problema. Quando existe uma teoria, a possibilidade de colocar em prática aquela teoria, é ótimo. Quando quem vai colocar em prática
age como se tivesse a guarda unilateral, que, na verdade, está agindo como se a guarda fosse dele, que ele não tem que prestar satisfação a ninguém, que ele pode fazer o que quiser, a outra parte é simplesmente o visitante. Não é assim, a guarda uniparental fica comigo, Eu que resolvo. eu que resolvo. Um dia de visita é dia de visita, né? Tanto que na guarda compartilhada não existe mais esse termo visita. Visita é para doente, visita é convivência. No caso, ele tem uma obrigação aí de apanhar no colégio, ou então tem a obrigação de entregar em tal dia, tal horário, ele não está fazendo isso. Então, o que a senhora deve fazer? Eu sempre aconselho o seguinte: se tem uma guarda compartilhada, em defesa da felicidade de seus filhos ou da sua filha, me parece, da sua filha, a senhora tem que passar por cima de todo o orgulho e tentar dar um fio para ele, ligar, marcar um papo. Por mais que ele possa lhe atender mal ou dizer que não quer papo, etc., mas a senhora tem a obrigação, pela sua filha, não pela senhora, de tentar. Porque, sabe, a senhora, se a senhora não tentar uma conversa, a senhora vai ter que, vou lhe dar a saída, vai ter que usar o judiciário. Vai começar tudo de novo. Imagina o que é isso, né? Então, eu acho que a senhora deve tentar falar com ele, e quando falar com ele, falar o seguinte: olha, existe aqui uma determinação que nós dois temos que fazer dessa maneira. Você está fazendo em desacordo com o que está determinado. E isso está prejudicando a nossa filha. Nós podemos fazer uma coisa diferente. O que você está querendo mais? É ficar mais tempo? Só pode fazer ter um bate-papo que possa ajudar a resolver essa questão. Bom, eu falei da vocação conciliadora que deve ter o direito de família. É esse. Se não for possível, é simples. A senhora vai procurar um advogado ou a Defensoria Pública e a senhora vai entrar com uma ação, que essa ação é de execução da sentença. Não tem uma sentença que diz, olha, tal dia com ele, tal dia com a senhora, tal obrigação com um, tal obrigação com outro, e ele não está cumprindo, está fazendo da maneira que ele acha que deve fazer, a senhora vai executar a sentença. A partir da... Isso a senhora pode fazer com tranquilidade. O juiz vai obrigá-lo a fazer isso, sob pena de multa, sob pena de perder direitos, né? Isso vai poder ser colocado, né? Se for reincidente o caso, vai ter essa sanção, sob pena de inversão da guarda, inclusive, ela deixar de ser uma guarda compartilhada, porque a pessoa que pratica, uma das pessoas que pratica, que é o detentor dessa guarda compartilhada, não está fazendo de acordo como ela deve ser. Então, tudo isso, quer dizer, pode modificar a guarda nesse documento. Evidentemente que o juiz ele não vai inverter a guarda, a senhora executando a sentença. Ele pode dar uma nova sentença dizendo que, em caso de reincidência, aquilo vai ser feito. Bom, isso é uma questão mais branda. Então, eu dei um caminho, que é o da conversa, que aí é uma questão extrajudicial, uma questão de fórum íntimo, né? Uma questão de acreditar que possa resolver assim. Outra questão é a execução da sentença, e a mais grave de todas é se verificar que não... A senhora conhece ele mais do que ninguém, ou pensa que conhece, que não vai, essas etapas não podem serem feitas, tem que já pular, vai ter que pular para o pedido de inversão de guarda. Aí vai entrar e vai motivar esse pedido dizendo que ele não está cumprindo. Tem que entender se isso é suficiente para uma inversão de guarda, porque não é uma briga sua com ele. Tem que pensar na criança. Mesmo ele fazendo isso, ele tem uma representatividade na vida da criança, ele é útil à vida da criança, a criança quer que ele seja assim, é apenas uma questão de obediência judicial àquela sentença. Então, esse pedido de inversão de guarda vai passar a ser uma coisa extemporânea, vai passar a ser uma coisa difícil, que o juiz, no máximo, vai dar a sentença que ele daria na execução da sentença, não na inversão de guarda. Então, se a senhora vir que não
precisa pedir essa inversão, que seria o melhor remédio, não pedir. Pedir sim para consertar a questão do comportamento dele, de como ele está dirigindo a vida da filha quando está com ele, né, para que modifique e se estabeleça sanções, caso ele volte a fazer, e essas sanções são para ambas as partes. Já pode colocar, é isso mesmo, se não fizermos isso, qual é a tolerância, etc, etc. Mas tem saída para isso. Eu acho que a última, mas a última saída é a inversão da guarda, até porque ela vai ter que ser muito motivada, muito bem explicada e muito contundente para que exista essa questão da inversão, né? Você corrige um defeito no carro antes de trocar o carro. Né? Então, vamos corrigir o defeito que está havendo na guarda compartilhada, nesse tipo de relacionamento, no entendimento que ele está tendo da guarda compartilhada, antes que se tome uma medida mais brusca, né? Que é a inversão da guarda. Doutor Jorge, agora a gente muda bem de assunto. Minha mãe foi interditada em 2016 e eu sou responsável por ela. Meus irmãos conversaram com os médicos e eles falaram que ela está muito bem, plena de suas capacidades. O que devemos fazer, pois ela só tem 74 anos? Igualmente, o processo de alimentos, o processo de interdição é um processo que ele não fecha, né? Ele não, a gente dá outro nome aqui, não importa dizer, mas ele não fecha. Ele vai estar sempre lá para ser examinado. Porque a interdição, o normal da pessoa é estar bem. Sim. Não é estar com problemas. Mesmo que a interdição seja efetiva, não seja aquela temporária, foi determinado, mas a pessoa, principalmente idosa, ela tem 70 e poucos anos, ela vai sempre ao médico. E o médico deve ter chamado, acho que é a senhora, né? A senhora, e falar assim, olha, ela passou aquela fase, ela está perfeitamente bem. Seus irmãos viram isso também, e parece que não existe nenhuma divergência entre vocês. Estão perguntando o que fazer. É simples. Vocês não entraram para interditar? Agora entram naquele processo mesmo, tem que apanhar lá a decisão, que se chama assentada, está lá a decisão, entra no processo pedindo o levantamento da interdição. Explica os motivos, o juiz, da mesma forma, vai querer ouvir a sua mãe, como ouviu da outra vez, não sei se precisou de perícia médica, que na maioria das vezes precisa, o juiz vai, se ele não estiver convencido que precisa da interdição, vai ter uma perícia médica que vai dizer para ele sobre isso. Ele vai conversar, vai fazer as perguntas, se ele achar que realmente o que o médico falou, que, ó, o médico, anexo a isso, como prova, colocar um laudo médico dizendo como ela está, que aquilo foi passageiro, que hoje ela se encontra muito bem, etc, 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 e pede para levantar a interdição. Possivelmente vai conseguir, porque não é justo. Interdição é um caso extremo. Não estou falando contra a interdição. As pessoas falam, eu prefiro a morte do que ser interditado. Gente, quando não tem condição, não tem jeito. Mas é quando não tem condições. Não pode ser um ato, como já foi no passado, né? Como muitos filhos fizeram, infelizmente, é a história, essas novelas e filmes que a gente vê, acontece assim mesmo, né? Fizeram da interdição um ato que é simplesmente para ter um proveito desse ato, né? Que tinha algum plus a mais ao interditar os pais. No caso, aí é um negócio correto, é uma pergunta boa, tranquila. Parece até, que bom, mamãe está bem. É verdade. Né? Vamos tentar resolver. Eu não quero mais cuidar, não preciso mais cuidar dela, que é um absurdo eu resolver administrativamente a vida dela. Então, vamos pedir o juiz vai ver isso e vai levantar essa interdição, ela vai continuar a administrar sua vida. Tem 70 e poucos anos. 74. Poxa, é um absurdo. Minha mãe tem 88 anos. Está mais lúcida do que eu. Entendeu? Minha mãe mora no Rio e aqui. Diz que gosta mais de ficar, ela mora em Copacabana, gosta muito mais de ficar lá do que aqui, porque diz que aqui é lugar de velho. Vou fazer o quê? Sozinha, vai para lá, fica. Então, mas ela está perfeita,
em tudo. Não tem motivo para interditar uma pessoa dessa. Que bom, né? Então, se essa pessoa voltou a respirar a normalidade, parabéns, entra com levantamento. Doutor Jorge, nós temos 2 perguntas que falam sobre viagem de filhos de pais separados. Eu vou ler as 2. Se der, o senhor responde as 2 no tempo que resta. Se não, o senhor responde a primeira. No próximo programa, a gente responde a próxima. Bom. A primeira é a seguinte: o pai do meu filho viajou para a Disney em julho e eu assinei a autorização tranquilamente. Comprei passagem para as férias de janeiro em Bariloche para mim, meu namorado, o filho do meu namorado e o meu filho. O pai do meu filho disse que não assina. Estou desesperado. O que devo fazer? A outra é a seguinte: a mãe da minha filha viajou para fora do país e deixou nossas filhas com os pais dela sem me avisar. Fui falar com eles que tem a guarda compartilhada, portanto as crianças deveriam ficar comigo e eu teria que ser avisado. Desde então não consigo falar com as crianças, os avós não atendem telefone, etc. O que devo fazer? Caramba, são 2 soluções diferentes. Então eu vou responder, se der eu respondo a segunda. Tá, quer que eu repita a primeira? Não. A primeira que o pai foi para a Disney e depois ela quer ir para Bariloche. E ele não quer assinar. Isso aí é a continuidade das brigas de quando estavam juntos, né? As pessoas não aceitam. Vai ver que o pai foi todo serelepe. Se não foi com alguém, lá buscou ficar com alguém. Né? E agora a mãe vai para Bariloche. Eu estou falando, não conheço o caso profundamente. Estou até ironizando um pouco, mas ela vai para Bariloche, tem um namorado. Deve ser esse o motivo que ele não está assinando. Muito provável. Né? Então, a única coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: se dá mais uma tentativa, se ele não assinar, a senhora faça já, porque final do ano está aí. É verdade. Liminarmente só tem que pedir, é uma ação chamada de suprimento judicial. Você vai entrar com uma ação, dizer isso que a senhora disse aí, e dizer que ele não está autorizando. Ele vai ser citado e vai responder por aquela ação. Né? O porquê que ele não está querendo assinar. Se ele mostrar fatos reais, porque a criança não pode ir para Bariloche, evidentemente que não vai ser assinado. Né? O juiz não vai suprir a assinatura dele. Mas eu acho, pelo tipo de pergunta, que o juiz vai dar uma olhada naquilo, vai pedir que ele se explique, numa contestação, dizendo por que você não está assinado. Eu não sei o que ele vai dizer, mas possivelmente o juiz vai suprir. Suprir significa suprir a ele, suprir a assinatura dele. Vai ter uma assinatura do juiz dizendo que a criança pode viajar, independente da vontade do pai. Se for isso que a gente está imaginando aqui, é tranquilo. Agora, se for algo mais grave que a gente não conheça, eu não sei qual vai ser a decisão do juiz. Geralmente, quando existem ações de suprimento judicial, muitas delas têm muito atrito, né? Porque muitas das vezes passa a discutir ali razões que não eram para discutir ali, eram para discutir em outras ações, né? Mas também, na maioria das vezes, é um ato de rebeldia, vamos chamar assim, para não dizer outras coisas, né? Um ato de rebeldia daquele que não quer assinar. O mais justo, aí eu não sei se a senhora está perguntando se ele lá viajou com alguém, né? Aí o que está aparecendo pela pergunta é que existe aí uma questão pessoal, porque a senhora está namorando e até tem o filho, então o rapaz lá que a senhora namora tem um filho, vai cuidar do seu como se fosse filho dele. Poxa, se fosse tão bom que o padrasto sempre fosse um pai e a madrasta sempre fosse uma mãe, todo mundo ter 2 pais e 2 mães no caso de separação, seria maravilhoso. Pior é não ter nenhum deles. É verdade. Né? Mas vai resolver dessa maneira. Tem tempo, Rosa? 2 minutos, doutor Jorge, será que o senhor consegue? 2 minutos, só fala o fim da pergunta. Ele não consegue mais falar com as crianças, ver as crianças, porque os avós nem atendem telefone e a guarda é compartilhada. Eu até termino essa, porque ela é um pouco, algumas orientações tem que dar um pouco cumprido, mas isso é um caso simples, né? Você vai entrar imediatamente, seja no juiz de plantão, juiz, você vai levar lá a decisão assentada, vai provar que ela está, olha como estou correndo, está viajando, né? Você vai entrar com busca e apreensão.
para apanhar as crianças na casa dos avós, porque a criança teria que estar com você. É guarda compartilhada, ou que você autorizasse ficar com os avós. Olha, o outro vai viajar, tem que ficar com o outro. Não tem que ficar com os avós ou com uma funcionária, o que for, não. Tem que ficar com o outro, senão vai gerar aqueles problemas de os avós estarem, eu sou avô, você disse, estarem se metendo nessa situação parental que cabe ao pai e que cabe à mãe. Então, você entra com busca e apreensão. E depois o que você vai fazer, se você vai pedir a inversão dessa guarda por essa falha, ou se vai determinar outras coisas, vai entrar com alguma ação relativa a isso, isso é uma coisa que a gente pode até conversar num próximo programa. Imediatamente, o senhor vai, contrata um advogado, vai à defensoria e vai entrar com busca e apreensão das crianças, explicando quais os motivos. Olha, a mãe está viajando, não me avisou nada, deixou na casa dos pais e os pais dela nem me atendem, não deixam ver a criança. Isso é o que piorou o caso. É verdade. O que piorou o caso é esse, eles não podem fazer isso. Né? Na verdade, eles estão fazendo... Domingo até teve no Fantástico os pais de um garoto que a mãe trouxe dos Estados Unidos para cá, né? Os pais deles, que foram para os Estados Unidos, estão presos nos Estados Unidos, porque parece que está sendo comprovado que os pais facilitaram essa situação. Então, ela está aqui com o menino no Brasil, o pai e a mãe dela estão presos lá. Então, só para saber disso, avô e avó não pode fazer isso, em hipótese alguma. Ali o guardião é ele e ela. Se ele chega na casa, sinto muito. Tá, ela está viajando, os filhos vão ficar comigo, e vice-versa, se fosse. Né? Se acontecesse o contrário, seria a mesma coisa. Mas eu prometo que no próximo eu falo um pouco mais sobre isso, porque eu sei que o tempo está ali já... A gente resgata essa pergunta, a gente começa com ela, né, no próximo programa. Combinado? A gente fala mais, combinado isso. Então tá jóia. Um abraço para vocês. Um abraço. A gente encerra o programa aqui. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.